E aí pessoal, beleza pura? Videozinho diferente, dessa vez eu tô aparecendo um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Saneamento básico, nível de sétimo ano, sou o professor Reginaldo Oliveira. O que é parasitose e verminose? Quais delas podemos adquirir quando consumimos vegetais crus e mal lavados? E se ingerimos água não tratada, como é que fica? Então vamos lá, vamos começar com o parasitismo. É uma relação na qual um organismo, que é o parasita, se associa a outro ser vivo, que é o hospedeiro, certo? Com a finalidade de se alimentar às suas custas. Quando isso ocorre externamente, seja na pele ou pelo ou os cabelos, falamos em ectoparasitismo, ou seja, esse ecto vem de para fora, né? Porque está fora do nosso corpo, tá? Já em situação na qual o parasita vive dentro do organismo, né, do indivíduo afetado, como as bactérias e vermes, trata-se do endoparasitismo, ou seja, porque ele está dentro, quer dizer, está lá no intestino, está no teu estômago, está no teu rim, está em algum local dentro do teu corpo, certo? Geralmente as características que não conferem vantagem aos parasitas estão ausentes ou são atrofiadas, como é o caso do sistema digestório e órgãos dos sentidos, certo? Parasitas tendem a causar debilidade no indivíduo afetado, ou seja, o indivíduo fica super fraco, certo? Fica mole, né? Fica realmente baqueado, tá? Mas raramente causam a sua morte, quer dizer, não é fatal. Vírus, bactérias, protozoários e vermes são os grupos de seres vivos mais conhecidos em termos de parasitismo, certo? Tal relação também existe entre plantas, que é o caso do cipó-chumbo, né? Que retira substâncias orgânicas de outros vegetais para garantir a sua nutrição, beleza? Esquistossomose, aí temos aí o ciclo de vida da esquistossomose, certo? Ela também é chamada, né, de barriga d'água, xistose, bilharzia ou febre do caracol. Trata-se de uma doença infecto-parasitária que mata cerca de 200 mil pessoas por ano no mundo. É a terceira doença tropical mais devastadora do mundo, atrás apenas da malária e da parasitose intestinal. O portador pode passar muitos anos sem apresentar qualquer sintoma. Como é que se pega essa doença? Tendo contato com a água, né, onde tem caramujos contaminados com larva do verme, que é o Schistosoma mansoni, em banhos, né, lavagem de roupa, pesca, etc. Os caramujos são contaminados na água, onde se despejam os esgotos, ou quando as fezes das pessoas são feitas próximas aos rios, ou riachos, ou represas, ou lagos, e carregadas pelas chuvas e enxurradas, né? Ou seja, pela água contaminada, pessoal. Infelizmente, ou seja, quando não há saneamento básico, certo? Naquele bairro, naquela cidade, certo? Infelizmente, a tendência é essa, é pegar esse tipo de doença, tá? Os ovos do verme Schistosoma mansoni saem junto com as fezes da pessoa doente. Quando caem na água, saem embriões, que são os miracídios, de dentro dos ovos e entram no caramujo, onde crescem e viram larvas cercárias, certo? As larvas do Schistosoma mansoni, chamadas de cercárias, saem do caramujo e entram no corpo pela pele das pessoas que têm contato com essa água. Importante, o verme apresenta vários estágios e possui dois hospedeiros. O ser humano é o hospedeiro definitivo, certo? Onde o verme se reproduz, certo? Onde o verme realmente se prolifera dentro. Já o caramujo é um hospedeiro intermediário, é onde o verme passa as fases dele da sua evolução, certo? Ou seja, ele não vai causar mal ao caramujo, ele vai só se hospedar ali, ficar ali, é tipo assim uma casinha para ele, quer dizer, ele sai para trabalhar, né? Onde ele vai ganhar o pão de cada dia dele, digamos assim, aonde? No homem. Né? Então o homem é que é o hospedeiro definitivo dele. É como o professor tem a sua casa e tem que sair para trabalhar para dar aula para vocês. Então a escola é o meu local definitivo de trabalho. A minha casa é um local só intermediário. A escola é meu, digamos que é o meu hospedeiro definitivo. Né? A minha casa é meu hospedeiro intermediário.
certo? Porque é na escola que eu vou me alimentar do meu pão de cada dia, onde eu vou ganhar o meu dinheiro, né, para sustentar a minha família. Certo? Deu para entender? Show de bola. A teníase, o ciclo da teníase, tá? Observem também esse ciclo, legalzinho. Mais uma vez, o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário aí, ó, é o boi, a vaca e então o porco, beleza? É uma doença causada pela tênia, um platelminto da classe cestoda, representada por parasitas intestinais. Em razão deste modo de vida, esses indivíduos não possuem sistema digestório, uma vez que absorvem nutrientes digeridos pelo hospedeiro. Usualmente consideramos duas espécies de tênias, a tênia sólio, que parasita suínos, e a tênia saginata, parasitando bovinos. Lembrando, suíno é porco, certo? Vamos saber diferenciar bem. A tênia sólio é com o porco e a saginata é com os bovinos, certo? Ambas possuem corpo dividido em vários anéis, denominados proglótides, e na extremidade anterior denominada escólex. Há a presença de ventosas que auxiliam na fixação do animal, certo? A tênia sólio possui nessa região ainda ganchos, cujo conjunto é denominado rostro, auxiliando também na fixação. Então, olha bem a diferença da cabeça, né, ou escólicos das tênias sólio para a tênia saginata. Né? A sólio, lá em cima, tem tipo uns cabelinhos. Esses cabelinhos é o rosto dela, né, onde tem os ganchos, certo? Na saginata não tem esses ganchos. Beleza? A cisticercose é causada pela ingestão acidental dos ovos da tênia sólio, uma espécie de platelminto. Indivíduos com teníase por possuírem em seu organismo a forma adulta da tênia. Liberam ovos destes animais juntamente com suas fezes. Podemos contaminar a água ou mesmo alimentos ou mãos. Certo? Assim, ao ingerir os ovos da tênia sólio, esse parasita se encaminha do trato digestório à corrente sanguínea e se aloja em órgãos como cérebro, olhos, coluna ou músculos. A contaminação pode ocorrer pela ingestão de alimentos mal lavados, verduras, frutas, etc., que contêm ovos da tênia. Esquema de transmissão da cisticercose. Olha bem a transmissão da cisticercose. Certo? Amarelão. Também conhecido como ancilostomose ou amarelão. É uma verminose causada por nematóides e caracterizada por uma forte anemia, deixando o doente com aparência pálida. Daí o nome amarelão. Certo? Ele dá fraqueza muscular, dá dores abdominais também, certo? Mas o característica mesmo é a anemia. Por isso que o nome amarelão. Agente causador. Duas espécies de nematóides podem causar a ancilostomíase, que é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Esses vermes apresentam um corpo alongado, dentes ou placas cortantes em sua boca e medem de 1 a 2 centímetros de comprimento. Beleza? Aí tá aí ele, ancilostoma duodenale, se fixa ao intestino e de lá retira seu alimento por meio de sucção. Certo? Forte na imagem. A ascaridíase é o resultado da infestação do helminto, Ascaris lumbricoides, no organismo, sendo mais frequentemente encontrado no intestino. Aproximadamente 25% da população mundial possui esses parasitas, sendo tais ocorrências típicas de regiões nas quais o saneamento básico é precário. Mais uma vez. Pessoal, essas verminoses, certo? É basicamente o saneamento básico, infelizmente. Tá? Quando não há um saneamento adequado, a pessoa pega isso com muita facilidade. Esse patógeno, conhecido popularmente como lombriga, tem como corpo cilíndrico e alongado e pode chegar até 40 centímetros de comprimento. Fêmeas são maiores e mais robustas que os machos e estes apresentam a cauda enrolada, certo? Surpreendentemente, num único hospedeiro pode apresentar até 600 desses indivíduos. Incrível, né? Incrível. A grande quantidade de verme, né, que pode existir na única pessoa. A contaminação por ele se dá pela ingestão de seus ovos, geralmente encontrados no solo, na água, alimentos e mãos que tiveram contato anterior com fezes humanas contaminadas. Certo? Quanto à prevenção,
ingerir somente água tratada, lavar bem as frutas, legumes antes de ingeridos, lavar sempre as mãos, não defecar em locais inapropriados, dentre outros fazem parte dessa lista. Na verdade, isso é uma precaução, pessoal, para todos esses tipos de vermes, né? Aí tá aí o esquema de transmissão das caríase, né? No momento que você defeca numa vegetação, né? Você não lava essa fruta adequadamente. Aí você vai ingerir e aí você pega. Certo? E lembrando aí, ó, principal, o ser humano é o único hospedeiro, nesse caso aí. Não existe intermediário aí. É o único hospedeiro. Certo?